porque há uma autoridade sobre a igreja. E a igreja aclama o apostolado de vocês e reconhece. E eu e todos os pastores aqui dizemos que caminhamos com vocês, conhecemos a idoneidade. Licença, igreja, minhas pastoras, minhas apóstolas. Eu quero falar algo muito importante aqui para todos nós. O que será feito agora é bíblico. Em Atos dos Apóstolos, Barnabé e Paulo foram dispensados pela congregação por intermédio de imposição de mãos. Nós vemos isso e a primeira coisa que vem à cabeça é: isso é bíblico. A consagração ao apostolado, como prática formal de dedicar uma pessoa especificamente ao ministério apostólico com base em rituais ou cerimônias específicas, não é uma prática explicitamente encontrada na Bíblia. A escolha dos apóstolos é descrita como um ato de chamado direto por Jesus e por meio da oração e imposição de mãos para outros ministérios como o de Timóteo. Agora vamos à análise desse tema enigmático e desafiador com o auxílio do teólogo Augustus Nicodemos. Enfim, o que eles dizem é que se a Igreja de Cristo não adotar o modelo apostólico de governo, não poderá enfrentar e vencer o governo do anticristo. E aí o que é que acontece? Vou falar agora no Brasil, os dados aqui no Brasil. A data que é marcada para o início, ou que é dada como sendo o início da nova reforma apostólica no Brasil, foi agosto de 2011, em São Paulo. 2001, em São Paulo, quando o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, ungiu aqui em São Paulo os primeiros apóstolos brasileiros, ligados à nova reforma apostólica: Valnice Milhomens, Arles Marques, Mike Chia, de Curitiba, e Geché Cardoso. Ele veio e ungiu como os primeiros apóstolos brasileiros de 2001. Mas isso aqui está errado, porque antes dele já tinha gente chamando de apóstolo, por exemplo, Miguel Ângelo lá no Rio de Janeiro, um apóstolo calvinista, né? Meio... Mas, entende? Mas esse pessoal, é como, ele é assim isolado, tem a igreja dele, ele acha que é apóstolo e pronto, ele só tem para a igreja dele, não tem pretensão nenhuma, é um título que ele usa. Mas os primeiros a participar desse movimento, com essa visão teológica, esse messianismo e tudo mais, foram esses quatro aqui. Em 2012 ele voltou, o Rony Chaves, e ungiu a Neuza Itioca como sendo apóstola. René Terranova, que foi ungido apóstolo antes disso, diz que na verdade o movimento apostólico no Brasil começou em 2006, quando ele ungiu os 7 primeiros apóstolos do Brasil em Manaus. Às vezes a gente pensa assim, que a gente brinca com René Terranova porque usa o título de patriarca, mas tem uma razão para isso. Ele diz que ele teve uma visão, várias visões e profecias sobre ele, em que era dito que ele deveria gerar novos apóstolos no Brasil, que formassem a geração apostólica que iria governar esse país. Então, daí o título do livro dele, Geração Apostólica, porque aí ele se chama de pai apóstolo. A gente pensa que é brincadeira, mas não, é porque ele é o pai dessa nova geração de apóstolos que Deus mandou que ele levantasse no Brasil, exatamente para espalhar essas ideias e governar o Brasil. Então ele tem ideias dominionistas, e aí o G12 do Castelano entra como método de preparação de apóstolos, grupo de 12 que vão ser apóstolos. Então o G12 se torna a ferramenta principal. Tem uma versão nova que é o MDA, não é? O modelo de discipulado apostólico. O pessoal diz que não é G12, mas se você der uma olhadinha, são as mesmas coisas, em que eles usam para treinar e preparar os seus membros, né? E pastores que vão se tornar apóstolos em seguida. No Brasil, há milhares de apóstolos já, que se organizam em redes apostólicas. Cada rede apostólica tem um conselho ou um chefe. E quem se filia a essa rede apostólica fica debaixo da cobertura desse apóstolo. Recebe proteção, unção, liberação, autoridade, mas também não faz nada sem a autorização do apóstolo. E paga uma mensalidade. Claro, tem uma mensalidade. A fundação do Peter Wagner teve uma época que cobrava $6.000 por mês para quem quisesse fazer parte da rede apostólica, que ele foi o presidente, já não é mais, ele agora é vice, aliás é emérito, tem um outro que assumiu no lugar dele.
Mas para ter, porque essa unção dos 6.000 era apóstolo para o cara e para a esposa. Aí sim, aí está explicado, né? 6.000, mas tem a esposa. Tem a esposa também, tá? Então, e para a esposa. Olha só as redes que tem no Brasil. Rede Apostólica Cristã, do apóstolo Ricardo Wagner. Conselho Apostólico Brasileiro, que tem uma equipe dominada por Valnice e Itioca. Coalizão das Igrejas Apostólicas no Brasil. Confederação das Igrejas Apostólicas no Brasil, essa é do Estevão Hernandes. Coalizão Internacional de Apóstolos, essa é do Terra Nova. Listei só 5 aqui, mas tem mais de 10. Coalizões, redes apostólicas, que pegam igrejas de todo tipo, de pastores que se submetem à autoridade do apóstolo, fica debaixo de cobertura, liberação da unção, poder de autoridade, por aí vai. Se filiasse, né? É a Confederação de Igrejas Apostólicas do Brasil. Então, o que é que eles oferecem? Cobertura, treinamento, G12, MDA, para você formar a sua equipe, formar os seus obreiros e por aí vai, e uma série de outras coisas. E você me pergunta onde é que está Valdomiro nisso tudo. Valdomiro é uma figura, ele não está em nada disso aqui. Ele não está. Ele provavelmente, não. Ele usa o título por motivos pragmáticos, ele não pertence a nada disso aqui. Ele não está em nenhuma rede dessa, ele é uma carreira solo, né? Ele está fazendo lá não quer saber. Então, por isso eu não tratei do Valdomiro no meu livro, né? Porque não, né? É uma coisa à parte, merece um livro. Ele não cria um movimento. O Valdomiro não cria. É um apóstolo anônimo, né? Ele não cria um movimento, nem está ligado a movimento nenhum. Ele, é o ministério dele, teologia da prosperidade e pronto, né? Então, não nos preocupamos com ele. Aqui, eu pensei até mostrar a vocês aqui, o que é que um apóstolo desses faz? Tá? Eu vou pegar aqui o Rony Chaves, eu até peguei aqui, vou ler do livro aqui. Veja só, isso é Rony Chaves dizendo o que é que o apóstolo moderno, quais são as prerrogativas e o poder que ele tem. O apóstolo e sua unção trazem revelação à igreja, como nos primeiros tempos. Então veja aqui, eles estão dizendo que eles têm revelação da parte de Deus, como Pedro, Paulo, João, ou seja, a palavra deles está no mesmo nível das Escrituras. Mas eles dizem isso abertamente, não tem preconceito nenhum. Segundo, os apóstolos liberam audácia, fé e visão sobre a igreja. Trazem a reforma e reconstrução da igreja. Trazem o julgamento e a justiça de Deus à igreja e às nações. Julgam os poderes do ocultismo. Trazem o fundamento principal à casa de Deus. Eu pensei que já tinha sido lançado. Mas eles dizem, uma igreja tem que ter, se não tiver apóstolo, está faltando fundamento. É isso que ele vai dizer da igreja presbiteriana, da sua igreja. Tem apóstolo? Não. Então não tem fundamento. Porque quem é que lança fundamento na Bíblia? Os apóstolos. Se vocês não têm apóstolo, qual é o fundamento da igreja de vocês? Você responde, não, mas o meu fundamento é Paulo, Pedro, João, estou na rocha que eles plantaram, não é? Mas trazem fundamento à igreja. Ministram cobertura espiritual aos ministros, igrejas e territórios. Sua unção estabelece e fortalece os cristãos, os líderes e ministros. A unção apostólica estabelece a doutrina da igreja. Os apóstolos operam na esfera dos 5 ministérios e movem-se em todos, produzem um movimento missionário, confrontam o legalismo e os falsos sistemas religiosos, são reparadores da brecha da igreja, cobrindo a sua nudez, projetam a visão e a compreensão do que é o corpo de Cristo, trazem direção amadurecida à liderança. Por sua unção vem a liberação de dons, unção e ministério. O apóstolo é quem libera dons espirituais, unção e ministérios. Trazem sinais e maravilhas para a igreja, ministram o enchimento do Espírito. O apóstolo coloca a mão sobre você e você é cheio do Espírito Santo. Traz as estratégias de guerra espiritual e mobilizam a igreja. Trazem paciência e fortaleza aos cristãos, ministram o espírito de oração, ministram liberalidade e habilidade na administração financeira,
Agora veja essa aqui. Trazem a paternidade de Deus ao seu povo. Rony Chaves, tá? Isso aqui está publicado. Isso aqui ninguém vai ao Pai senão por um apóstolo. Mais ou menos isso aí. Tá? E a lista continua. Tá? Então, eu não estou dizendo que todo mundo que está nesse movimento apostólico alguma vez na vida já leu Rony Chaves ou Peter Wagner, mas eu estou dizendo que é isso que o movimento prega, é isso que eles ensinam. Isso está nos livros de Terra Nova, está no site vá no site de todas essas confederações ou concílios e coalizões e você vai ver se não é exatamente isso que eles estão dizendo e isso que eles estão fazendo. Aí vocês podem entender porque é que René Terra Nova é pai apóstolo, achou pouco, e patriarca, porque ele é o pai de novas nações, muitas nações, e uma nação brasileira que vai ser de Cristo. É por isso que ele é chamado de patriarca, tem a unção de patriarca. Algumas doutrinas, né? Eu já falei, vou passar rápido aqui que meu tempo está acabando. Revelações e profecias, se você der uma olhada no material desse pessoal, quase todos eles vão dizer que eles foram chamados para ser apóstolos mediante uma visão, uma revelação ou uma profecia, e que o ministério deles foi ditado por Deus através de uma revelação. Por exemplo, Mike Shea, que tem a casa de oração lá em Curitiba, a casa de Davi, ele teve uma visão em que Deus mostrou, Londrina, em que Deus mostrou uma chave em cima do mapa de Londrina, e que na ponta extrema da chave ele deveria construir uma casa de oração para todos os povos. Ele teve a visão da chave, né, em que Deus disse para ele criar um ministério assim. O ministério de Valnice Milhomes, ela estava lá em Angola, pregando o evangelho, Deus apareceu e disse para ela, você vai para o Brasil porque eu tenho um ministério para você. E ela veio para o Brasil e começou o ministério Palavra da Fé, e depois se tornou apóstola pelas mãos do Rony Chaves, né? O sabatismo de Valnice, que ela guarda o sábado, e tem todas aquelas práticas judaicas, ela diz que foi Deus que mostrou para ela que tem que resgatar o valor da igreja original, do judaísmo, que sempre foi dado por Deus. Então, ela conta isso, né, que ela teve uma visão em que Deus mostrou isso. René Terra Nova teve uma visão de Deus dizendo que ele seria pai de uma geração de apóstolos, daí pai apóstolo, patriarca, é muito grande a relação. Então, isso explica também esse movimento, ele traz práticas judaicas para dentro dele. Idas a Jerusalém, eu não quero dizer como um pastor brasileiro escreveu, dizendo que essas idas a Jerusalém, eles estimulam Jerusalém, né, ir no Rio Jordão, subir o Monte Sinai e tudo mais, porque fazem caravanas lideradas pelo apóstolo por causa de... Eu não posso fazer essa afirmação, mas ela foi feita por um pastor batista, não presbiteriano. O pastor Batista fez essa afirmação, tá? Eu não posso entrar nesse tipo de julgamento, mas o que fica parecendo, né? Que não tem mais nada a ver com esse tipo de coisa. Isso passou depois de Hebreus, Gálatas, Romanos, Colossenses. O que nós temos mais a ver com o judaísmo? Mas a insistência nessas coisas geram peregrinações e peregrinações a Israel. E que ninguém vai de graça para lá, né? Ninguém vai de graça. Falsas profecias, gente, eu fiz uma lista de falsas profecias desse pessoal. Desde Valnice, que profetizou o retorno de Cristo em 2007, René Terra Nova em 2011, o ano aceitável do Senhor. Itioca, para sair disso, diz que as profecias elas são condicionais. Ela, quando estava... Ela fez uma profecia que não deu certo. Aliás, ela estava comentando a profecia da Cindy Jacobs sobre o Brasil, que não deu certo. Ela disse, não deu certo, não é porque Deus falhou, mas é que o povo não cumpriu a condição. Porque quando há uma profecia, o povo tem que trabalhar. Porque se o povo não trabalhar, não se cumpre. Toda profecia é condicional. Meu Deus, onde é que profecia é condicional, né? Como? Já pensou Isaías dizendo, ele foi ferido pelas nossas transgressões? E aí, né? E aí o povo dissesse, nós não queremos isso, então Jesus não ia morrer na cruz. Como é isso aí? Eu não entendo. E, né? Então eu fiz uma lista dessas profecias desse pessoal. A manipulação da Bíblia chega a ser... E quando se mete a citar o grego e hebraico, aí pronto. Aí é terrível, né? A manipulação da Bíblia, a falta de conhecimento, dá para ver a falta de preparação, de exegese básica da interpretação da Bíblia.
A teologia da prosperidade, que no final acaba sendo a mesma coisa, entra apóstolo, sai apóstolo, mas a teologia da prosperidade continua sendo a base do movimento. E especialmente o não responder a ninguém. Essa é a posição, essa é a crítica que a Assembleia de Deus fez naquele documento que eu mencionei para vocês, dizendo que o problema do modelo apostólico é que o apóstolo responde a quem? Ele responde a quem? Pelo mau uso do dinheiro, pelas heresias que ele ensina, pelas bobagens que ele diz. E quem está acima dele? Só Deus, né? É inquestionável a autoridade dele. É inquestionável. Então, pela forma de encarar o apóstolo, ele não faz mal uso do dinheiro, ele não fala heresia, ele não tem nada de errado. Então não vai pois é. Tem que responder mesmo. Minha última parte aqui, eu já tinha prometido que eu vou encerrar. Esse movimento, ele é chamado de Nova Reforma Apostólica. Então minha crítica vai ser dizer, primeiro, que não é nova, não é reforma e muito menos apostólica. Certo? Primeiro, não é nova. Ele se chama de Nova Reforma Apostólica. Primeiro, não é nova, porque nós vimos que na época da Bíblia já tinha gente querendo ser apóstolo. Os gnósticos, através da história da igreja, sempre teve gente cobiçando isso, o Papa que o diga. Sempre teve gente cobiçando essa posição. Então não tem nada novo eles dizerem assim, Deus está fazendo um movimento novo, está colocando apóstolo na igreja. Os gnósticos disseram isso no século II. Então não é nova. Segundo, não é reforma. Não pode ser comparado com a reforma, porque qual foi o ponto principal da reforma? Derrubar o apóstolo. Não foi esse o ponto principal da reforma? Derrubar o apóstolo e dizer sola escritura. Agora essa reforma quer colocar o apóstolo de volta em cima da escritura. Então não tem nada a ver com reforma protestante. Eles se comparam, né, dizendo que isso aqui é a continuação da reforma protestante. Não é coisa nenhuma. Não tem nada a ver com a reforma protestante. Vai no sentido oposto, aliás. Vai para outra linha. E também não é apostólica. E aqui é o ponto onde eu deveria me demorar mais e não vou poder. Primeiro porque não tem as marcas evidentes dos apóstolos. O apóstolo tem que ser chamado diretamente por Cristo, pelo Cristo ressurreto. Tinha que ter sido testemunha da ressurreição de Cristo, Atos capítulo 1, é muito claro. Tinha que fazer sinais e prodígios inquestionáveis, e não esse tipo de sinal e prodígio que você vê aí. Eram inspirados para escrever escritura, para lançar a base da igreja, o fundamento da igreja. O número de 12 era limitado porque corresponde aos 12 patriarcas, às 12 tribos de Israel, porque a igreja é o novo Israel. O antigo tinha 12 patriarcas, o novo tem 12 apóstolos, por isso que o número é limitado. Você pergunta, e Paulo? Lembra lá no Antigo Testamento eram 12 tribos, mas teve uma tribo que se dividiu em... Então era 12 com um 13º de bandinha, né? Então são 12 e Paulo. Fechou. E Jesus é que usa esse simbolismo quando ele diz assim, vocês vão se sentar comigo no reino de Deus e governar as 12 tribos de Israel. E lá em Apocalipse, quando João vê a cidade, diz que no fundamento da cidade, que são 12, estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então o número é fechado. Mas tem gente que é chamada na Bíblia de apóstolo, que não são os 12. Sim. Por exemplo, Epafrodito. Paulo diz, ele é apóstolo. Mas em que sentido Epafrodito era apóstolo? Porque ele foi levar uma oferta da igreja de Filipos para Paulo. Era um enviado, daí apóstolo. A palavra apóstolo, que significa enviado, ela é usada em vários sentidos no Novo Testamento. No sentido de título e de designação de uma função e de ofício, é restrita a Paulo e os 12. As outras 8 pessoas que são chamadas de apóstolo no Novo Testamento, é todas no sentido de gente que foi enviada para cumprir uma missão. Barnabé, Silas, Timóteo, Andrônico, Júnias, Epafrodito. A exceção aí talvez é Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, mas há dúvida se Paulo chama de apóstolo, porque ele diz assim, eu não encontrei em Jerusalém nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Só que esse a não ser pode ser traduzido da seguinte maneira, não encontrei nenhum dos apóstolos, mas encontrei Tiago, o irmão do Senhor. Consulte as versões e os comentaristas e você vai ver que há discussão a respeito desse assunto.
Então há dúvida de que Paulo chama Tiago de apóstolo. Apolo, né? Lá em Westminster, eu estava saindo, Westminster Journal, aliás, não, o JET, Journal Evangelical Theology, publicou um artigo em que o cara dizia, o apóstolo Apolo, e pronto, isso é para mim. Vou ler o argumento, o cara querendo provar que Apolo era apóstolo, e aí quando eu fui dar uma olhada no argumento, era assim, porque versos antes, Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios, estas coisas apliquei a mim mesmo em Apolo, para que ninguém vá além do que está escrito. Aí Paulo muda de assunto, e lá na frente ele diz assim, a mim me parece que Deus nos colocou, a nós os apóstolos, em último lugar. O pessoal diz, está vendo? Esse aqui, Paulo está se referindo a apóstolo, que é citado no contexto. Mas por quê? Apolo nunca fundou a igreja, nunca passou pelos sofrimentos que Paulo passou. Paulo já mudou de assunto, quando ele diz nós apóstolos, é ele e os 12. Apolo não está incluído aí. Então esse tipo de exegese que o pessoal faz de todo jeito para querer considerar que outras pessoas que não os 12 Paulo eram chamados de apóstolos. Ah, pastor, mas e 1 Coríntios 12, 28? Deus colocou primeiro na igreja apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois dons de curar. E Efésios 4:11, ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, profetas e mestres. O tempo não dá, mas eu me debrucei sobre essas passagens e eu estou convencido de que Paulo não considera apóstolo como um dom. Não é um dom. O termo é usado para descrever o ofício ou a função de alguém enviado para realizar alguma coisa. Agora, o apóstolo tinha dons. Ele tinha dom de evangelista, ele tinha dom de profeta, ele tinha dom de mestre, mas não há um correspondente, em termos de dom, à função do apóstolo, porque ele tinha todos os dons. Ele era carregado de dons. Efésios 4:11, você não sabe se apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, você não sabe o que é que junta isso aqui. Porque evangelista não parece ter sido um dom, mas um ofício que era de Filipe, que era diácono. Filipe, o evangelista, lembra disso? Pastores e mestres, pode ser um dom, mas era um dom de gente que ficava estacionado na igreja. O profeta já era itinerante. O evangelista talvez tivesse autoridade sobre a igreja que talvez o profeta não tivesse. O que liga aqueles 5 itens ali? Passei dias ali quebrando a cabeça e finalmente cheguei à conclusão: nada. Nada. Paulo está descrevendo simplesmente o tipo de ministérios que Deus deu à igreja. Ele deu uns, ele não está falando de dom, ele diz deu uns e outros. Então está falando de pessoas que Deus levantou para a igreja. Houve um tempo em que ele levantou apóstolos. Se você olhar o contexto em Efésios, a palavra apóstolo aparece 3 vezes em Efésios. Em todas elas se refere a Paulo e os 12. Por que em Efésios 4:11 seria diferente? Deus deu à igreja apóstolos para lançar o fundamento. E aí veio os profetas, os pastores e mestres que trabalharam em cima desse fundamento. Então eu faço essa análise. 1 Coríntios 12, 28 é a mesma coisa. Primeiro Deus deu os apóstolos que vieram preparando o caminho. Depois vieram os profetas e mestres que edificaram sobre esse fundamento. Então não tem como argumentar. A Assembleia de Deus entendeu corretinho. Não tem como argumentar se você é continuista, que todos os dons do Novo Testamento estão válidos hoje. Você não tem como incluir apostolado nisso aí. A Assembleia pegou isso corretamente. Pegou isso corretamente. Tá bom? E aí, por fim, pergunta, então, quem deu continuidade ao trabalho apostólico? É só ler o livro de Atos. O que é que os apóstolos fizeram quando plantavam igrejas? Constituía presbíteros. Por isso que eu sou presbiteriano. Tá certo? É a primeira coisa que eles faziam. Presbíteros. Né? Paulo, Atos 14. Depois de ter plantado igrejas, ele volta, junta, promove a eleição de presbítero. Quando ele manda 2 evangelistas, talvez, Timóteo e Tito, a Éfeso e Creta, para cuidar de assuntos que ele não podia cuidar em pessoa, ele orienta que eles estabeleçam o quê? Presbíteros, para governo da igreja.
E qual era a função desses presbíteros? Eles não tinham que ter visto Cristo ressurreto, não tinham que ter revelação, eles tinham que ter determinadas qualidades morais, e a tarefa deles era preservar a doutrina apostólica. Onde é que estava essa doutrina? Nos escritos. A igreja é apostólica. Nós dizemos que a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela é apostólica, una, universal e apostólica, são as 3 marcas dela. Não porque ela tem apóstolos hoje, mas porque ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Pedro fala hoje, Paulo fala hoje, João fala hoje. Você pode abrir o escrito dele e ele vai falar a você. Você não precisa de apóstolo hoje, porque os verdadeiros já fizeram a sua obra.